Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar as doenças causadas por fungos. A gente estuda muito as doenças causadas por bactérias, conhecemos e estudamos muito as doenças causadas por vírus. Mas é muito importante a gente saber que algumas doenças são causadas também por fungos. E algumas delas podem ser muito fortes e até letais. Portanto, é importante a gente estudar também as doenças causadas por fungos. Todo mundo sabe, fala, doença causada por fungo. Fala, pé de atleta, frieira, aquela coceira que está no pé. Gente, essa é a mais comum, mas existem outras gravíssimas também. Obviamente que todas as doenças que são causadas por fungos, elas são chamadas de micose. Se eu perguntar para qualquer pessoa, micose, a pessoa fala, micose é uma coceira que dá na pele, uma manchinha que dá na pele. Sim, também, mas falou em micose, pode ser qualquer uma dessas aqui. Tá, eu estou trazendo as principais micoses, as principais doenças causadas por fungos em seres humanos. E também algumas aqui são também comuns em animais fora nós, outros animais domésticos, como os gatos, que eu já vou falar para vocês. Mas alguns fungos atacam também plantas. Pessoas que trabalham com agricultura, os agrônomos, quem estuda isso, sabe que existem alguns fungos que são muito prejudiciais para as plantações. Não é o caso desta aula. Nós estamos falando de doenças causadas por fungos e que acometem as pessoas. Antes da gente falar delas, gurizada, temos que entender quais são as características dos fungos. Porque quando você entende o que é um fungo, o que ele faz da vida, a gente vai entender como ele pode nos causar essas doenças. Então lembre-se, pessoal, os fungos, eles não fazem fotossíntese. Tem gente que ainda se confunde, vê um cogumelinho e fala, tá lá fazendo fotossíntese. Não. Fungos, há muitos anos atrás, se acreditava que eles poderiam estar na classificação junto com as plantas que fazem fotossíntese. Não. Fungos são heterotróficos. Portanto, eles adquirem os seus compostos orgânicos, os seus nutrientes, não pela fotossíntese. O que eles fazem, um fungo? Literalmente, eles liberam uma enzima digestiva, onde eles estão. Essa enzima faz a digestão, daí eles absorvem os nutrientes, seus compostos orgânicos, e sobrevivem, e crescem. É isso que eles fazem. Por isso que às vezes as pessoas têm a frieira, o pé de atleta, aquela coceira no pé e fica coçando. Poxa, realmente, ele está no pé. Por que tem no pé que ele está tão feliz ali, está crescendo, está causando essa coceira? Primeiro, não tem luz. Imagina, tá no teu pé lá, com meia, com tênis o dia inteiro. O calor, a umidade, a própria falta de luz, que o sol ia diminuir a quantidade de umidade. Então todas essas condições fazem com que o fungo cresça no pé, gerando aquele chulezinho e, claro, aquela coceira insuportável. É chamado também pé de atleta, eu já vou comentar um pouco mais nessa parte aqui. Porque imagina, o que um atleta faz? Tem um tênis, fica o dia inteiro, ou sei lá quantas horas lá com aquele tênis, correndo, suando muito. E por isso que é comum em pessoas que fazem isso, né? Deixam um tênis mais fechadinho e fica o dia inteiro com suor e tudo mais. Então pense sempre neste ponto. É claro que essas micoses de pele, essas coceiras que pode dar na pele, que é o pano branco também, são as que a gente mais conhece. E essas não vão ser letais. Ninguém vai morrer de pé de atleta, né? Vai coçar o pé. Não acontece isso, a não ser que dê uma infecção de tanto coçar. Mas existem essas aqui, sobretudo a quinta para baixo, tá? Que essas sim, elas podem ser bastante graves. Mas principalmente, preste bem atenção no que eu vou falar. Essas micoses aqui, para serem bastante graves, geralmente, tá? Não vamos generalizar, mas normalmente é em pessoas que estão com o sistema imunológico debilitado. Por exemplo, uma pessoa que é portadora do HIV e não faz o tratamento. Aí depois ela pode desenvolver a AIDS. Se desenvolveu a AIDS, ela está com o sistema imunológico baixo, então pode ter maiores complicações. Mas obviamente não só essas pessoas. Quem está fazendo tratamento com antibiótico pode baixar a imunidade. Quem está fazendo tratamento de, por exemplo, quimioterapia, baixa a imunidade. As pessoas que estão estressadas demais, tristes, estão
sobretudo nesse momento que a gente vive, às vezes, pode baixar a imunidade. Pessoas que não estão se alimentando corretamente, sabe? Está faltando vitaminas, sais minerais, nutrientes no corpo, pode ter também o sistema imunológico debilitado, está dormindo pouco. Então são muitos os fatores. A gente sabe que o nosso sistema imunológico ele varia, não é sempre alto ou sempre baixo. As pessoas têm semanas ou dias que estão com o sistema imunológico mais baixo, outros mais alto. Quando está com o sistema imunológico mais baixo, esses fungos podem se desenvolver, principalmente essas doenças que se tornam um pouco mais graves. Tá? Mas enfim, vou falar agora de cada uma delas. Se vocês quiserem, essa aqui é uma aula que eu estou falando de todas as principais doenças causadas por fungos. Então eu elenquei as 11 principais aqui. É claro, pessoal, que eu não vou pegar, vou falar de histoplasmose, vou falar de todo o ciclo. Não, a gente vai ficar 3 horas aqui falando disso. Se vocês quiserem, nos comentários, manda e-mail, manda, enfim, nos comentários aqui embaixo. Professor, vamos fazer uma aula específica de uma dessas doenças? Vamos. Aí a gente vê todo o ciclo, tudo direitinho, o ciclo não todo, toda a parte reprodutora dele, como é que eles fazem, como é que eles chegam, como se combate, tratamento e tal. Nesse caso, eu estou apresentando para vocês as características de cada uma dessas doenças, o que é muito importante para o Enem, para os vestibulares. O que eu vou falar aqui é mais do que o suficiente, ok? Lembrando que sempre, moçada, vamos relacionar o fungo com a sua característica, com as condições favoráveis que eles adquirem para causar essa doença. E a primeira é a esporotricose, que é causada pelo fungo do gênero Sporotrix. Tá? É esse gênero aqui. Tá? Os gatos também são afetados. Pessoal, enquanto que eu estou falando aqui, algumas imagens poderão aparecer pela tela. A esporotricose é uma doença que ataca também os gatos. Aí a gente fala, os gatos é que nos causam a doença. Não, os gatos eventualmente podem transmitir, mas eles são vítimas também. A pessoa pode pegar a esporotricose, imagina, esse fungo ele pode estar na terra, ele pode estar em madeiras, aí tu te arranha na madeira e o fungo estava ali. O fato de você ter se arranhado, você pode pegar a esporotricose. É claro que se um gato está doente e você não está tratando o gato, você está vendo ele está doente, mas não trata, ele pode, eventualmente, numa arranhadura, numa mordidinha e tal, passar o fungo para a pessoa, sim. Só que lembra vocês, gatos também são vítimas, então devem ser tratados. Então essa transmissão se dá por feridas. Vai atacar a pele, principalmente a pele. Mas, gente, pode ser que caia na corrente sanguínea esse fungo. E ele pega a parte mais... Imagina, caiu na corrente sanguínea, ele pode se espalhar. Aí ele pode chegar nos linfonodos, causando inchaços, né? E até nos pulmões. Aí é óbvio, gente, saiu da pele, foi para outros órgãos, eu estou falando a parte resumida aqui, pode ser muito mais grave. 2, a segunda doença que eu vou falar para vocês é a conhecida por tínia, ou tinha, ou ainda dermatofitose. E tem outros nomes também que são sinônimos. Gente, essa doença aqui é a mais comum. Essa tu pode anotar que tu já deve ter tido, e a maior parte das pessoas, no mínimo, já tiveram, que é a famosa micose de pele, a principal, que causa muita coceira. O pé de atleta está aqui. Essa tínia é causada pelo fungo do gênero Trichophyton. São várias espécies que podem causar. Algumas dessas espécies atacam o pé, o que causa uma frieira, uma coceira insuportável. Eu era pequeno, já tive muito disso. Aí minha mãe falava, tem que tomar banho, secar bem o pé. Aí secava realmente o pé, isso acabava. Por que eu secava o pé, deixava direitinho e tal? Justamente porque eu tirava as condições favoráveis. Se não tem umidade, fungo precisa de umidade. Lembra aí na sua casa, onde é que os fungos se proliferam? Normalmente em regiões mais quentes e com alto índice de umidade. Se você tem um lugar onde o sol bate, mas é quente, mas o sol tira toda a umidade daquele local, os fungos não vão crescer. Então imagina no teu pé, que tem condições favoráveis. Se você tirar essas condições favoráveis, secar o pé direitinho, né, limpar bem, tirar essa crosta que fica no pé, não vai ter a probabilidade, até tem, mas é menor a probabilidade do fungo se desenvolver. Ele pode também pegar no couro cabeludo. Tá? No couro cabeludo ele causa uma caspa específica que pode causar queda do cabelo. E também na pele, no corpo, sobretudo no tronco ele pode dar também, nos braços, no início do pescoço aqui. São as regiões que ele preferencialmente ataca. Tá? Tudo são dermatofitoses. A transmissão dessa aqui
não é com arranhões, é direta. Tocou, passou, o fungo chegou, ficou paradinho ali na tua pele. Por quê, gente? Esse gênero de fungo, ele se alimenta de queratina. O seu composto, um dos compostos que ele vai absorver é a própria queratina. Então ele está na nossa pele no geral, no cabelo, pode dar nas unhas também. Essa mesma aqui, esse mesmo gênero aqui. Ele pega nas unhas, a unha fica bem grossa, fica amarelada, fica feio. Tá? E aí eu já vou falar para vocês, para todas essas doenças aqui, existe tratamento. Tá? Tem tratamento contra o fungo, são antifúngicos, ou pomada ou medicamento para tomar. É óbvio que para tomar o medicamento você tem que ter orientação de um médico. Então se você está cheio de fungo aí na pele e tal, faça a consulta ao médico, que ele vai te indicar o medicamento correto. A terceira, que também é bastante famosa, é a conhecida por pano branco. Ou falar micose de praia, tem algumas pessoas que falam. Ela não é transmissível. Porque esse fungo, o Malacésia, ele fica naturalmente na pele das pessoas. E se você começa a pegar muito sol, sua demais, começa a transpirar, junto com a oleosidade da pele e o calor, faz com que ele se prolifere um pouco a mais e cause essas manchas brancas. Algumas pessoas têm mais predisposição a tê-las do que outras. Também tem tratamento, ok? Então lembre-se, calor, suor, por isso que fala que micose da praia, fui para a praia, voltei, depois começou essas manchinhas brancas. Porque esse fungo, ao crescer, imagina, ele está crescendo nas costas, aqui no pescoço, no braço, ele começa a impedir a produção da queratina, ele fica com manchinhas esbranquiçadas ali naquela região. Beleza? Essas manchas claras. A 4 é uma das mais importantes de todas as que a gente vai falar aqui, fora a tínia também, que é muito importante. Por quê? É a candidíase. A candidíase é um fungo que também está na microbiota de aproximadamente 80% das pessoas. Na boca, no intestino, muitas vezes no sistema reprodutor. E ele está lá, é pelo fungo Cândida. Faz parte da microbiota. Só que de repente, por algum desequilíbrio da microbiota, ele pode se proliferar demais, causando coceira, vermelhidão, manchas, corrimento, no caso das meninas e tudo mais. E aí tem gente que fala que a Cândida é uma DST, a gente tem que ter muito cuidado. Ela é uma infecção sexualmente transmissível? Se uma pessoa não tem na microbiota esse fungo, ou tem uma quantidade muito pequena, e tem uma relação sexual desprotegida, pode ser que ela receba uma carga muito grande desse fungo, o que causa a candidíase, essa doença, condição. Mas não, a gente não pode considerar ela especificamente como uma DST, como uma IST, porque ela faz parte da nossa microbiota. Mas pode sim ser transmitida via contato sexual desprotegido. Então, obviamente, o uso de preservativos não vai, impede essa transmissão aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter consciência aí. A quinta é a meningite fúngica. Por que eu coloquei aqui meningite fúngica para diferentes espécies? Porque a meningite é inflamação nas meninges, pia mater, dura mater, aracnoide. Lembra que a gente tem essas 3 meninges, tá? Se algum agente infeccioso atinge elas, sobretudo o líquido que passa entre elas, e eles ficam se proliferando ali, vai causar meningite. Pode ser meningite bacteriana, gravíssima, meningite viral e a meningite fúngica. A meningite fúngica, a partir daqui vamos combinar uma coisa, tá, gente? Olha só. Até aqui era bem comum, são condições bem comuns. Esporotricose nem tão comum, mas são doenças mais comuns que tu não precisa nem estar com o sistema imunológico baixo para elas acometerem. Até a candidíase, dependendo, porque a candidíase pode dar no intestino também, pode se espalhar, todas elas têm condições que podem se espalhar mais. Em pessoas que estão com o sistema imunológico muito baixo. Mas, sobretudo, qualquer pessoa, mesmo tanto com o sistema imunológico bom, pode acabar sendo acarretado dessa. A mesma coisa aqui diminui a probabilidade. Para um fungo causar meningite, histoplasmose, aspergilose e essas outras aqui, ele vai ter mais chances quando o sistema imunológico está mais baixo da pessoa. E daqui para cá, todos eu coloquei aqui, são transmitidos via inalação. Essas outras ou era arranhadura, ou era contato direto, ou é próprio da microbiota do corpo da pessoa. Aqui não. Os esporos dos fungos eles vão ser inalados, vão cair no pulmão, pode cair na corrente sanguínea e se espalhar. Beleza? A meningite fúngica é causada por diferentes grupos de fungos. Se eles caem na corrente sanguínea e chegam no sistema nervoso, chegam nas meninges, ele vai causar uma inflamação, o que vai dar enjoo,
febre, tontura, rigidez na nuca, os mesmos sintomas das outras meningites. Tem tratamento, é claro, mas pode causar morte. Imagina, se está nessa região, pode causar morte. 6. Histoplasmose, pelo fungo histoplasma, do gênero histoplasma. A histoplasmose é muito mais comum em profissionais de construção. Por quê, professor? É por inalação. Então imagina que o fungo está no ambiente, e você está trabalhando com construção, está demolindo uma parede, está tirando o chão de uma casa, sabe, renovando, isso vai levantar poeira. Ao levantar poeira, esse fungo pode entrar no pulmão da pessoa, causando a histoplasmose, principalmente dar no pulmão. Pode virar uma pneumonia, muita tosse, só que pode também cair na corrente sanguínea, cair no fígado, coração, meninges. A meningite, portanto, pode ser causada por este fungo. Tá? Então, para os profissionais da saúde, moçada, muito se indica, às vezes, não tem, é difícil, como é que tu vai fazer? Ou usa máscara, ou você molha a região antes de demolir e tal. Por quê? Com a água, você evita que esses esporos fiquem dispersos e você respire eles. A 7 é a aspergilose, pelo fungo aspergillus. Também vai causar, olha só, uma técnica chinesa que eu apliquei aqui, às vezes eu deixo umas coisinhas aqui, ó. Tá? Vai causar uma pneumonia aspergilose nessas pessoas, principalmente pessoa que está com o sistema imunológico mais baixo, e esse fungo ele começa a crescer, formando como se fosse uma bola do fungo dentro do pulmão, muito grande, muito feio fica. E em alguns casos, você vai ter que fazer cirurgia para remover esse fungo. É claro que se ele chega a crescer e formar essas bolas no pulmão, às vezes a pessoa já está com o sistema imunológico debilitado, está com outros problemas inclusive. Mas muitas vezes o médico vai receitar, vai indicar, na verdade, a remoção cirúrgica do fungo. Fora, obviamente, o tratamento com antifúngicos. Existem vários tipos de antifúngicos, uns bastante fortes, que destrói, que mata o fungo também. Temos a paracoxidiomicose, causada pelo fungo Paracoccidioides, desse gênero. Também ataca os pulmões. Veja bem, gente, todas essas aqui acabam que antes passam pelos pulmões. Quando eu falo de meningite, antes esse fungo que causou meningite entrou nos pulmões. Poderia ter sido, por exemplo, a histoplasmose ou a criptococose que eu já vou falar em seguida, antes ele chega nos pulmões. Por isso que a meningite eu não coloquei sintoma pulmonar, porque é uma condição avançada, causada por um tipo de fungo. Essa aqui, a paracoxidiomicose, ataca principalmente os pulmões e pode se espalhar. As pessoas que têm essa doença geralmente são agricultores também, que estão lidando com a terra, na parte agrícola, e não estão se cuidando. Por quê, gente? Esse fungo, por estar na terra, ele vai ser inalado por essas pessoas que estão na lida com a terra. Então, se está com o sistema imunológico baixo, se não faz a prevenção, usar máscara, tudo mais, é importante, todas essas medidas. Então é outra doença que é mais comum para quem trabalha com atividade agrícola. Temos aí a criptococose, que é Cryptococcus é o nome do fungo. Também é uma doença muito grave. E ela, gente, claro, todo mundo que tiver contato vai pegar ela? Não, gente. Principalmente as pessoas que estão com imunidade muito baixa. Mas aqui cabe a importância dos pombos. Eu tive o prazer, o privilégio de em 2016 ir no programa É de Casa, onde a gente trabalhou tentando explicar como as pessoas podem prevenir ou evitar que os pombos cheguem na sua casa. Por quê? É nas fezes do pombo, geralmente, tá? Tem outras aves, até morcego muitas vezes, é nas fezes dos pombos, principalmente, que esse fungo ele começa a se criar. Ele começa a se reproduzir, ele se alimentar e tudo mais. Então, se os pombos chegam até a tua residência e começam a soltar as fezes, a gente sabe que pombo defeca um monte, né? E ali fica. Quando você vai varrer, quando você vai, tentar limpar, se não for com água, com alvejante e tudo mais, vai dispersar no ar. Aí você respira e pode pegar a criptococose, que pode ser muito grave. A pessoa pode perder o pulmão com essa doença, ou ela pode se espalhar, causar meningite, atacar outros órgãos e causar a morte. Então, como a gente previne a criptococose? Evitando os pombos, é uma das maneiras. E se o pombo, porque é muito difícil evitar ele, assiste o programa, coloca pombos, é de casa, biólogo Samuel Cunha. Lá eu tentei explicar, a gente trouxe algumas medidas para evitar, mas a gente sabe que mesmo você diminuindo a chance do pombo chegar na tua casa, pode ser que tenha umas fezes ali, tem umas regiões,
pombo tem essa grande adaptação às construções urbanas, né, das pessoas na cidade. Então, mesmo tu tomando as medidas, eles vão lá e vão defecar. Poxa, mas se tem as fezes do pombo, tu não vai saber, vou esfregar com a unha, sabe, lixar, não. Tu tenta colocar, tu põe água com um alvejante, um desinfetante ali, para esfregar então com a região molhada. Muito cuidado, porque essa doença pode ser gravíssima, tá? Perfeito. E aí nós temos a peniciliose, causada pelo fungo Penicillium. Ora, aquele mesmo fungo, mesmo gênero de fungo, que há quase 100 anos atrás, a partir dele foi criada a penicilina. Mas ele pode causar, tá? Esse aqui também, esse gênero causa doenças em algumas plantas, mas ele pode também causar doença em nós, sobretudo, primeiramente no pulmão. E tem a zigomicose, que é pelo fungo, não é, isso aqui, gente, isso aqui não é gênero, é a ordem Mucorales, a gente pode falar, que também é raríssimo. Essa aqui, gente, eu coloquei para vocês saberem que a doença existe, que se transmite por inalação, mas é uma doença muito grave. Quando dá, a grande maioria das vezes é em pessoas que estão com o sistema imunológico muito baixo. Nós temos que pensar nisso. É diferente de uma bactéria, de um vírus, porque o fungo, gente, você imagina, quando tem um vírus, por exemplo, um vírus, ele entra na tua célula, manda a tua célula produzir mais vírus e causa, né, muito rapidamente essa proliferação. Um fungo, ele tem que entrar no teu corpo, ele não vai entrar na célula, ele vai se alimentar, vamos botar entre aspas aí, dos seus compostos orgânicos, das tuas células. Então ele tem que quebrar muitas barreiras. Para o fungo é muito mais difícil. Ele pode atacar as pessoas, pode causar morte, inclusive, claro que sim, tá? Mas ele não é tão, digamos assim, tão letal quanto alguns vírus, quanto algumas bactérias. Mas é muito importante a gente saber, lembrando, gente, qualquer uma dessas doenças que eu listei aqui para vocês, se você relacionar as condições favoráveis aos fungos, relacionar imunodeprimidos, também com isso, você vai entender como prevenir. Essas primeiras aqui, como eu falei para vocês, poxa, se é micose de pele, lembre-se quais são as condições favoráveis aos fungos. A partir disso, você elimina essas condições favoráveis. Outra coisa, professor Samuel Cunha, eu sou biólogo, tenho mestrado em parasitologia, mas eu não sou médico. Eu não posso receitar medicamentos para vocês aqui. Ah, para essa aqui tome tal medicamento. Muito embora muitos medicamentos, não é que nem antibiótico. Antibiótico precisa obrigatoriamente de receita. Se você está com uma micose de pele, vai lá tomar um remédio para fungo, você compra na farmácia sem receita médica. Mas a orientação sempre é: consulte um médico, consulte um farmacêutico, converse sobre quais são os benefícios e malefícios. Todo o medicamento, todo, sem exceção, tem efeitos colaterais. Imagina, professor, estou com dor de cabeça bem aqui. Aí tu vai tomar um medicamento. Tu acha que esse medicamento vai atuar só aqui? Não, ele atua no corpo inteiro. Alivia a dor aqui também, mas atua no corpo inteiro. Então tem efeitos colaterais. Beleza? Então muito cuidado com isso. Consulte o médico, faça o examezinho lá. E todas essas doenças são tratáveis, todas elas têm cura, é muito tranquilo. E tanto é que elas não são tão letais quanto doenças de alguns vírus e algumas bactérias, que isso é raríssimo cair em Enem, cair em vestibular, é muito, muito raro. Mas você, meu estudante, tem que estar pronto. E é isso aí, tá? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Muito que bem. É isso aí, gente. Então fica novamente o convite, se vocês quiserem. Isso depende, porque realmente para o Enem, para o vestibular, não tem por que gastar HD e eu chegar a falar para você, vamos estudar detalhadamente cada uma delas. A gente ia gastar horas e horas por nada. Mas se vocês quiserem, se tiver bastante pedido para falar de uma específica delas, eu posso criar uma aula bem completa sobre ela. Então imagina, a gente fica 15, 20 minutos falando só sobre uma, com os desenhos e tudo mais, tá bom? Mas daí fica a critério de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e novamente sem barba, que barbaridade. Um grande abraço, gente, até mais, tchau, tchau.